Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani, idealizamos esse canal para passar as técnicas sobre o cultivo em vaso de uma forma um pouquinho mais simples para que todo mundo compreenda. E também o canal tem o objetivo de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Três Irmãs. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para este canal. Dê o seu like, tecla no joinha, tá? Inscreva-se e compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. Hoje vamos falar de uma planta diferente, é o xique-xique. Ela é um cacto ou uma planta suculenta? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês alguns dos meus trabalhos, né? Esse trabalhinho aqui, o livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria mais dois colegas, tá? Em 10 capítulos a gente coloca tudo sobre produção, tá? E a parte de cultivo das plantas suculentas. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, a parte da classificação das espécies. É uma espécie com a denominação de Pilocerius gonelei, tá? Ela é encontrada basicamente no Nordeste brasileiro, tá certo? E também pode ser encontrado no norte de Minas, né? Tá? Também como parte do Centro-Oeste, tá certo? Ela é uma planta, tá? É um cactus, tá? E todos os cactos podem ser considerados como planta suculenta, tá certo? Planta suculenta é aquela que reserva a água em alguma parte da sua planta. Pode ser folha, pode ser caule, pode ser raiz, tá certo? Então, o xique-xique é uma planta suculenta, é um cacto e planta suculenta, tá certo? O xique-xique, na verdade, ela tem uma beleza, tá, única dela, né? Principalmente, tá, pelo tamanho dos seus espinhos. Eu vou deixar algumas fotos em algumas passagens que eu fiz por todo o interior aí do Ceará, tá certo? Então, vocês vão perceber a beleza, né, dessa planta, tá certo? E o aspecto arquitetônico muito interessante que essa planta exibe, né, para quem admira as plantas como um todo. Dentre algumas subespécies do xique-xique, né, existem espécies que chegam a atingir até 4 metros de altura, mas o normal é entre 1 a 2 metros de altura, tá? É interessante também que pela presença desses grandes espinhos que ela possui, né, ela acaba na verdade se transformando em um local de proteção da fauna. Então a gente consegue verificar muito ninhos de passarinhos, né? Inclusive toca de alguns animais. Ela tem a sua importância dentro do bioma, né, caatinga. É muito interessante isso, né? Vamos falar um pouquinho do florescimento, né? Interessante que muita gente, mesmo, né, mesmo sendo do Nordeste, não conhece bem essas plantas, né? Essas plantas, o xique-xique só vai florescer, a sua floração plena, a abertura floral só ocorre de madrugada, tá certo? Então eu vou postar aqui algumas fotos que eu tirei, tá, no meio do sertão do Ceará, tá, na madrugada. Isso explica porque essas plantas normalmente são polinizadas pelos morcegos, então elas só abrem de madrugada, tá certo? Então é muito bonita essas flores, né? E elas na verdade só correm um pouco antes das chuvas, né? E em 10 anos que eu tenho frequentado muito o sertão, essas plantas
florescem principalmente de 20, 30 dias antes das chuvas virem. Tá? É muito interessante e isso nunca falhou. Interessante, né? Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos e depois de polinizado vem os frutos, né? Os frutos, na verdade, elas são comestíveis, eu já provei elas, né? Elas têm essa coloração violeta, roxo, né? Muito bonito, tá certo? E muito saborosa também. O grande problema é quando você espera essa abertura do fruto, tá? Os animais e principalmente os pássaros também esperam. Então muitas vezes a gente vai procurar esse fruto e ela já está totalmente consumida, tá certo? Então é muito interessante, né? E desse fruto, né? Dessas sementes, essas sementes são facilmente germináveis, né? Para quem gosta de plantas, como eu gosto muito de plantas, né? Vocês deveriam conhecer essas plantas, mesmo porque elas são brasileiras, né? Então, para quem for aí para o Nordeste, tá certo? E tiver a oportunidade de conhecer o sertão, por favor, conheça o xique-xique, é muito interessante. Agora, se vocês estão querendo ver a floração, eu peço para você tomar cuidado, né? Porque na época da floração vai ter os morcegos, tá? Mas vai ter também as cobras, tá certo? E outros animais, tá? Não muito amigáveis aí no sertão de onde você for. Então, não é bom ir sozinho no sertão e ainda, além do mais, à noite, tá certo? Então, tome cuidado com relação a essas visitas, tá certo? Eu fiz esse vídeo, na verdade, para apresentar o xique-xique, que a maioria da população brasileira do mundo não conhece, né? Conhece somente em filmes, né? Mas é uma planta muito bacana de se conhecer, tá certo? E se você tiver oportunidade, é interessante também vocês cultivarem. O crescimento dela é muito lenta, tá? Mas é muito bacana porque é uma planta extremamente resistente. Pessoal, peço a sua ajuda para esta instituição Lar Três Irmãs. Esta entidade acolhe velhinhos e velhinhas praticamente abandonados, tá? E essa entidade faz tudo possível pelos velhinhos. Você pode ajudar doando fraldas geriátricas, roupas usadas, ok? Tudo que você puder doar. E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal, isso ajuda muito o nosso canal. Aguardo você no próximo vídeo, muito obrigado.